Vamos agora a Brasília com o Délio Rocha. O Délio vai trazer informações para a gente do final de semana. Nos falou de outra coisa, a não ser da divulgação na íntegra do vídeo da reunião ministerial, aquela que foi colocada como prova pelo ministro Sérgio Moro de interferência do presidente Bolsonaro ou de tentativa de interferência do presidente Bolsonaro nas ações da Polícia Federal. Délio Rocha, bom dia. Pergunta aí se está nublado lá só o clima ou a temperatura política. Eu acho que os dois, né, Délio? Isso mesmo, Nádia, você acertou, né? Temperatura aí nublada para o cenário político e aqui em Brasília 16 graus, aí um frio muito grande, a gente já está entrando mesmo no inverno de forma mais forte, né? Mas nem isso, viu, Nádia, para esfriar aí o cenário político, né? Nesse final de semana, como você disse, aí teve a repercussão do vídeo, né, da famosa reunião ministerial. Esse vídeo foi divulgado na sexta-feira, é um vídeo longo, com quase 2 horas de duração, um vídeo que, segundo o ministro Sérgio Moro, né, comprova as acusações que ele fez contra o presidente Jair Bolsonaro de suposta, né, interferência na Polícia Federal. E eu separei um trecho, Nádia, do momento em que o presidente Jair Bolsonaro faz referência a mudanças no que ele chama aí de segurança dele no Rio de Janeiro, que para muitos seria aí, na verdade, uma referência a mudanças na Polícia Federal e mudanças no próprio Ministério da Justiça. Vamos acompanhar esse trecho. Mas é o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Tá aí, Nádia, o presidente Jair Bolsonaro aí muito irritado, usando palavrões. Agora, o impacto que esse vídeo de fato vai ter aí no inquérito que apura, Nádia, as acusações do ministro Sérgio Moro, isso a gente vai ter que esperar mais, né? Porque também esse impacto vai depender de outras provas ou de supostas provas. E nesse vídeo, Nádia, eu também aí separei um trecho do momento em que o presidente Jair Bolsonaro critica os gestores do país em relação à condução da crise gerada pelo novo coronavírus. Vamos acompanhar. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está um de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara, que é do meu lado. E nós sabemos a ideologia dele e o que ele prega. E quem ele sempre foi. O que está aproveitando agora um clima desse para levar o terror. Olha, Nádia, o prefeito aí, que o presidente Jair Bolsonaro faz referência, né, o prefeito de Manaus, é Arthur Virgílio Neto, que foi aí definido pelo presidente com palavrão. Aliás, o que não faltou foi palavrão aí nesse vídeo, né, o presidente aí num tom muito irritado, como eu mencionei, e muitas vezes usando também um tom de ameaça. Agora, Nádia, 2 dias depois da divulgação deste vídeo, ontem teve uma manifestação aqui em Brasília em favor do presidente Jair Bolsonaro e mais uma vez aí o presidente quebrou o protocolo e foi lá se juntar aos manifestantes que o apoiam. Vamos conferir. Tá aí, Nádia, o presidente Jair Bolsonaro, então, saudando, né, os manifestantes, isso em frente ao Palácio do Planalto. Antes desse momento aí, o presidente sobrevoou de helicóptero a Praça dos Três Poderes para acompanhar esta movimentação.
E, Nádia, olha, o presidente, ao chegar nessa manifestação, ele até estava usando máscara. Nisso é até uma obrigação aqui. Existe um decreto do governo distrital que obriga todas as pessoas a usarem máscaras em público. O presidente aí chegou de máscara, mas logo depois, aí, quando foi se encontrar com seus apoiadores, ele tirou a máscara, né, se juntou aí aos manifestantes, chegou até a colocar uma criança no colo enquanto estava de máscara. Aliás, enquanto estava sem máscara. Mas essa quebra de protocolo, isso já é uma rotina aqui em Brasília, nessas manifestações que contam com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Nádia. O governador Ibanez Rocha, né, que foi questionado lá do Distrito Federal sobre a multa que é de R$2.000 para quem estiver sem máscara nas ruas de Brasília e no Distrito Federal. Mas ele disse que no meio de uma manifestação dessa seria até muito complicado fazer essa fiscalização e a punição também, porque é um aglomerado, né, muito grande. Podia dar até confusão lá com a polícia. Bom, Délio Fenelon, vamos falar das eleições. Hoje toma posse no Tribunal Superior Eleitoral como presidente o ministro Luiz Roberto Barroso. E ele disse que as eleições deste ano, Fenelon vai depender muito do Congresso e também da ciência. Pois é, a gente estava encaminhando para um entendimento mais ou menos definido de prorrogação para este ano, para o final de novembro ou começo de dezembro. Um entendimento que já havia manifestações dentro do Congresso. Se a gente ficar dependendo do comportamento do coronavírus, pode ser que não se atenda a um prazo do próprio ministro Luiz Roberto Barroso, que disse há algum tempo que essa mudança, se fosse para acontecer, tinha que estar definida no início de junho. Agora a posse deve ser virtual, né, Délio? Isso mesmo, Nádia. Vai ser uma cerimônia aí sem plateia, né, sem festa, isso tudo por conta do novo coronavírus. Essa posse está marcada para as 17 horas e o ministro Luiz Roberto Barroso vai ter o desafio, então, de conduzir as eleições municipais. Nádia, o ministro disse, né, sobre a possibilidade de adiamento, ele disse que, embora isso dependa de uma proposta de emenda à Constituição, né, da aprovação dessa PEC lá no Congresso, e que dependa aí das condições técnicas do TSE, mas no fundo, segundo ele, quem vai definir se e quando vai ser adiada, se e quando vai ser realizada essas eleições, isso quem vai definir são os sanitaristas. Ele citou aí a ciência e os médicos para dizer que vai esperar até o dia 15 de junho a manifestação aí desses especialistas para saber se as eleições vão ser adiadas ou não. Ele disse que trabalha com um plano A, que é realizar as eleições no dia já marcado, em outubro. Trabalha com um plano B, que seria a realização das eleições no dia 15 de novembro, e um plano C, com as eleições aí sendo realizadas no primeiro domingo de dezembro. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que, se for para ser adiada, Nádia, que seja adiada aí pelo menor tempo possível. E ele disse que o importante é manter os mandatos, né, atuais, é manter também a data da posse. Aí o ministro agora é totalmente contra, viu, Nádia, a possibilidade de ampliação dos mandatos e mais ainda de uma eleição unificada em 2022. Segundo Luiz Roberto Barroso, isso seria muito ruim para a democracia e a eleição também seria muito confusa, com os eleitores tendo que escolher 7 candidatos, né, presidente, senador, governador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador. Mas Luiz Roberto Barroso, Nádia, ele acredita ainda que as eleições devem ser realizadas, se for adiada, ser realizadas ainda este ano, a tempo de garantir a posse dos novos eleitos no prazo certo, no dia já marcado na Constituição. Nádia. Obrigada, Délio Rocha, ao vivo de Brasília, com outras informações logo mais no Jornal do Piauí. O que você acha disso aí? Bom, eu acho que está se encaminhando para aquele entendimento. Claro que essa decisão vai ser dentro do entendimento com o Congresso, obviamente ouvindo os sanitaristas, como disse o próprio ministro, e tudo indica que se encaminha mais para o primeiro domingo de dezembro, com o segundo turno 15 dias depois. E quem foi eleito no segundo turno, tomando posse 12 dias depois.